Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Em Ação. Hoje, falando de um tema que eu tenho certeza você tem muito interesse, é interesse de toda a nossa sociedade, porque é uma preocupação de toda a nossa sociedade, que é vocação profissional. Estamos aqui com o professor Mário Pinto, que é docente da Unip, psicólogo, se especializou em orientação vocacional, e também com a minha amiga, professora Júlia Gorla, da Uniara, que trabalha também com a juventude, ajudando a achar a sua profissão. Mas nós estávamos aqui falando sobre essa questão da dificuldade do jovem achar, ter a certeza da profissão que ele quer, até o Mário estava dizendo que é muito difícil. E até nós entramos aqui numa conversa dessa coisa de estender a adolescência. Que fenômeno é esse de estender a adolescência? Então eu falei, estou interessado como pai, porque eu tenho 3 filhos, eu quero entender se eles estão vivendo esse processo também. Como é que é isso, Júlia? Você até deu um exemplo de um conceito italiano. É um conceito que é o mamone. Vou começar por aí. O mamone, na Itália, sempre foi assim. Como é uma sociedade que preza muito a mãe, dizem que você ter um italiano aos seus pés, você precisa matar a mãe, a Nossa Senhora e a amante, enfim. Porque o italiano é um cara muito voltado para a figura feminina. E é uma veneração pela mãe. Então essa sociedade, ela sempre primou por ter o filho ou a filha demorando muito para sair de casa. Então teve até um caso curioso na Itália de um pai que abriu um processo para tirar o filho de dentro de casa, aos 60 anos de idade. O filho tinha 60 anos de idade e não ia embora. Não se casava, não mudava de lugar, e o pai não aguentava mais sustentá-lo. Então o mamone é esse conceito do filho que não sai, que fica na barra da saia até adulto, velho já. Então a gente brinca muito, eu brincava muito com meus filhos, falava, vocês não vão ser mamones aqui. É o cara que está mamando ali. Esse é o conceito. Uhum. Então, nesse sentido, no Brasil, eu acho que tem se tornado uma característica. Por outras razões, não por essa veneração pela mãe, mas por quê? Você vive hoje em grandes centros urbanos, onde o preço do imóvel é muito caro, o preço do aluguel, então, por uma questão financeira, os filhos demoram mais para sair de casa. Com isso, eles retardam assumir responsabilidades que nós assumimos muito jovens. Eu, aos 19 anos, já era casada, aos 24, eu já era mãe. Eu nem penso em dizer para as minhas alunas façam isso, jamais. Eu digo muito ao contrário, privilegiem a carreira. E aí, com isso, elas têm que se dedicar aos estudos, depois à pós-graduação. Elas não têm trabalho ainda, às vezes. Então, não saem de casa, continuam com as mães. Isso que parece uma coisa de mocinhas, se tornou também uma coisa de mocinhos. Os rapazes também estão saindo. Eles compram o carro, mas continuam morando com os pais. Eles vão trabalhar, têm o seu salário, mas continuam morando com os pais, porque é muito mais fácil. Os pais, por sua vez, adoram. Porque aí a mãe não tem a síndrome do ninho vazio, Os pais postergam aquela sensação de, e agora, o que fazemos nós dois velhos aqui? Tem a casa, com os filhos, parece que a vida não mudou, que a vida não passou. Então são vários fatores, não é só uma questão de falar, não, eu quero ficar porque amo mamãe, amo papai. Não é. É bem prático mesmo, a coisa está bem pragmática. Agora, ele falou de informação que estende a adolescência. Que fenômeno é esse, Mário? Então, eu coloquei o seguinte, que se nós fôssemos pensar de uma maneira teórica aí, óbvio, se você tem mais informação, fica mais fácil de você fazer suas escolhas. Mas não é bem assim que acontece. No trabalho que eu realizo, tanto no colégio como na clínica, em orientação vocacional, nós conversamos muito com os jovens. E nesse momento de escolha, de sair de casa, eles apontam as dificuldades que eles encontram. Então, essa questão financeira é uma, real. Hoje o pai faz a conta no seu caderninho, quanto vai ficar para ele manter o filho dele fora da cidade que ele mora ou na cidade que ele está. Isso é uma realidade nossa, de Brasil. Mas tem outros fatores. O jovem, por exemplo, ele, quando nós estamos conversando, Pinto, que é a insegurança do novo. Como vai ser meu próximo ano? Onde é que eu vou estar?
Como vão ser as minhas relações? Será que eu vou conseguir me adaptar à nova vida? Essa insegurança que ele sente é muito falada nas nossas entrevistas. É uma das coisas que dificulta assumir esse processo de mudança. Então, muitas vezes, ele passa dos 17 para os 18, faz um ano de cursinho, e é incrível, uma coisa que eu já constatei também no meu trabalho. Um ano de cursinho muda absurdamente, às vezes, a cabeça de um jovem. A impressão que ele amadurece de um ano para o outro, que ele não amadureceu em 10 anos. Né? Eu estava dando o exemplo aqui da minha filha, aqui no intervalo, né, que ela começou o cursinho achando que ia optar por uma profissão e optou no final do cursinho por uma profissão totalmente diferente. Inclusive, o cursinho não a preparava para aquele vestibular. Né? É um exemplo que eu dei aqui no intervalo. Então, isso que eu atribuo a essa mudança. Né? A questão financeira é uma questão importante. E essa questão da imaturidade, eu poderia citar, né, esse nome, de assumir uma nova situação, que realmente é uma situação totalmente diferente da que ele tem, né? Sair de casa, ficar longe da família. Semana mesmo passada, eu conversando com ele, ele falou assim, sabe, Mário, eu sei o que eu quero, a minha carreira eu já defini, mas o que me dá medo mesmo é não estar mais morando aqui na minha casa e eu não saber o que eu vou enfrentar, onde eu vou estar. Não sei como é que eu vou reagir. Se eu vou conseguir ter estrutura para aguentar o que vem pela frente. Então é um caminho meio complicado mesmo de você seguir, né? Por isso que eu sempre falo com o pessoal que eu trabalho. Peço até para os pais, né? Ajudem, não pressionem. Colaborem, buscando pesquisas, informações, levem o seu filho para conhecer as escolas, mas não exija dele passar no vestibular imediatamente. Porque não é só passar no vestibular. É todo esse contexto que vem depois de vida, que uma pessoa que vai despreparada, é uma mudança de vida. Fica um mês e volta, né? Então, acho que para que ele vá e fique, e aproveite, curta e faça um curso bem feito, tudo ao seu tempo. Acho isso muito importante. Vamos chamar um VT, também uma psicóloga brilhante do Centro de Orientação Profissional da Uniara, que é a Ana Cristina Alves Lima, que é a famosa Aninha. Vamos lá. Então, o COP ele é mais um serviço oferecido pela Uniara, né? Além das clínicas e escolas, o Centro de Orientação Profissional proporciona aos alunos de segundo e terceiro ano do ensino médio um atendimento gratuito. Né? Esse atendimento ele pode acontecer de forma individual e de forma coletiva, né? Em atividades em grupo. Tá? Então, geralmente no início do ano, nós vamos até as escolas, né, e divulgamos os horários dos grupos, o telefone de contato, né, a data de início das atividades do Centro de Orientação Profissional, né, e os alunos interessados eles nos procuram. Tá? Essa procura ela pode ser espontânea também durante o ano, né, não tem necessidade de ser só no início do ano, né, mas a partir do momento que o estudante demonstra o interesse pela orientação profissional, ele preenche um cadastro, um nome, telefone, endereço, e-mail para contato, né? E aí a gente monta os grupos de atividade. Nós fazemos tanto na sessão individual quanto nas sessões em grupo, atividades, né, algumas dinâmicas de grupo, num primeiro momento focando o autoconhecimento, né? Então, descoberta de habilidades, características, gostos, né? Para depois passar para um esclarecimento de dúvidas em relação às profissões, né? Para depois pensar na questão da tomada de decisão. Né? Na orientação profissional, nós, psicólogos e profissionais envolvidos no COP, nós não decidimos pelo aluno. É ele quem decide o que ele vai ser quando crescer, né? A profissão que ele quer seguir. Né? É um processo que depende da maturidade do aluno, né? Do mesmo jeito que ocorre na faculdade, durante a graduação. O tempo da graduação não é o tempo do aluno. Né? Eu tenho muitos alunos que falam, nossa, eu fiz esse curso, mas eu podia ter me empenhado um pouco mais, devia ter prestado mais atenção naquela matéria, né?
porque não estava amadurecido o suficiente para desenvolver, para realizar aquela graduação. Muito interessante, né? A questão da maturidade, né? Que às vezes é um processo, ele é muito individual, né? Ele não é um processo imposto pela escola, né? Nem pela família, né? Não tem como. Eu tenho 3 filhos, cada um tem Vai uma amadurecendo. época, um pique, um passo, um ritmo. Né? Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma escolha. A única certeza que eu tenho é que eles vão se dar muito bem, porque da minha parte eu sempre incentivei muito a liberdade na escolha. Sempre liberdade, acho que isso é importante. Deixa eu tratar de porque nós estamos falando aqui do jovem que tem a opção de escolher a profissão. Mas tem... Você tirou da minha linha. Mas tem a grande maioria da juventude não tem essa opção. Às vezes começa a trabalhar muito cedo, né, e faz a escolha da faculdade, muitas vezes, na maioria das vezes, trabalhando, e não tem muito como errar, né? Porque pode, é aquele né? dinheirinho para pagar a mensalidade com muita dificuldade, não pode errar. Né? E esse jovem, muitas vezes ele faz a opção da profissão muito naquilo que ele já está fazendo profissionalmente, né? E não é uma questão do que ele gostaria de fazer. É isso, de fato é isso que acontece. Isso é muito comum e eu vivencio muito isso em sala de aula, na universidade. Até queria completar, né, as informações do trabalho, porque eu entendo um processo de orientação profissional em várias fases. Você pode orientá-los antes da entrada na universidade, o acompanhamento durante é fundamental, e depois ao sair para o mercado, né? Então, vários alunos iniciam aí dentro da universidade o seu curso, mas iniciam muitas vezes assim, sem ter uma certeza, uma noção do que ele vai encontrar ali, né? Por isso, muito importante o acompanhamento durante a universidade, até para nós conversarmos, ele colocar as angústias dele, as necessidades que ele tem, né? Mas o que você colocou é muito real. Você tem aquele jovem que tem o tempo, tem a estrutura, tem a condição, e tem aquele que tem a necessidade de estar estudando para ampliar a sua formação, para melhorar. Uma posição profissional, né? Exatamente. Hoje o jovem não tiver curso superior, ele tem muitas limitações. Ou é o curso superior, ou alguma especialização, porque senão ele tem limitação no mercado de trabalho. Né? Com certeza. Então eu acho que é um processo contínuo que você tem que iniciar, ao meu ver, antes, fazer esse acompanhamento, e ao terminar o curso, você também continuar acompanhando. Por quê? Porque o mercado de trabalho é um outro momento do processo, né? Nós temos vários alunos onde nós conversamos, acompanhamos, aplicamos às vezes testes vocacionais durante o período de graduação. Por quê? Muito comum mudar de curso, mudar de área, né? Ele entrou achando que era uma coisa e descobriu que é outra, até para corrigir essa rota, né? Para que ele faça uma coisa que realmente ele goste e tenha um sucesso maior no mercado. Nós vamos para mais um intervalo, né? Estou falando aqui, o bate-papo está muito interessante, são 2 profissionais extremamente capacitados. Então o tempo está voando aqui, mas nós vamos para o nosso intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Participe do programa Em Ação, mande a sua sugestão ou pelo Twitter, que está aí no seu vídeo, ou por e-mail, ou assista ao nosso programa também pela nossa página. Você que perdeu, que ligou a televisão agora, já estava em andamento. A partir de amanhã o programa estará à disposição também na nossa página, que o endereço está aparecendo aí. Então, mande para cá sua sugestão de tema, daquilo que você gostaria que nós estivéssemos tratando. Nós vamos para o último intervalo e voltamos para o último bloco do programa Em Ação. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar.
brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa em ação, hoje falando de teste vocacional, da dificuldade que o jovem tem para escolher a sua profissão. Nós estamos com dois convidados aqui, o professor Mário Pinto, que é professor da Unip, que se especializou, né, na ajuda da escolha da profissão, é psicólogo, trabalha nessa área, e a professora Júlia Gorla, que é da Uniara, que também, né, tem trabalhado muito com a ajuda da escolha das profissões. E trabalha com adolescente, é professora de adolescentes, é professora universitária, né, tem uma larga experiência na área docente. Mas eu quero que você participe do nosso programa. Mande a sua sugestão pelo Twitter, twitter.com/Edinho Silva, também pelo nosso e-mail emação@edinhosilva.com.br, e a partir de amanhã o nosso programa estará na nossa página www.edinhosilva.com.br. Nós estamos falando aqui sobre o jovem que não tem muito tempo para escolha, né? Aquele jovem que às vezes começa a trabalhar ainda muito jovem, né, na adolescência, e ele tem um dinheirinho lá muito regradinho para fazer uma especialização, para fazer uma faculdade, e ele não pode errar, e muitas vezes ele erra. Né? E aí ele vai se adequando muitas vezes ao curso superior ou à especialização, dependendo daquilo que ele está fazendo já profissionalmente. Né? Você estava falando, Mário, que muitas vezes essa correção ela tem que acontecer depois que o jovem já está matriculado. Ele não pode trancar o curso e procurar uma faculdade fora da cidade, porque ele trabalha, muitas vezes ele é arrimo de família, então ele tem que se adequar, né, ao curso existente. Hoje em Araraquara nós temos, né, uma oferta muito grande de cursos, mas mesmo assim ele tem que se adequar muitas vezes à instituição onde ele já está matriculado, que ele está pagando mensalidade, às vezes tem bolsa, enfim. Como é que essa readequação acontece? Perfeito. Uma coisa também que eu percebo de uns tempos para cá é que as universidades elas estão também oferecendo cursos que fazem parte da vocação regional. Então, a pessoa que mora em Araraquara, por exemplo, Araraquara tem algumas necessidades em termos de mercado de trabalho, né?
Então as instituições elas oferecem cursos que possam absorver esse profissional de uma forma mais fácil. A Unip, por exemplo, tem esse programa oferecendo cursos de média e longa duração, né? E quando esse aluno entra, ele tem a possibilidade de ser acompanhado e, como eu falei, nessa trajetória, nesse caminho, ir se readequando à sua necessidade, né? Porque o erro da escolha é uma coisa até certo ponto comum. Não dá para a gente saber estatisticamente isso, mas é muito normal o erro. Antigamente era visto de uma forma negativa, algumas famílias não admitiam, né? Você fez, você vai ficar até o fim. Hoje não. Hoje nós entendemos que você iniciou um processo, você pode muito bem corrigir esse processo de acordo com a sua necessidade, né? Até uma coisa que eu sempre falo, entrou no curso, percebeu que não está gostando, não é isso que você quer, não continue. Primeiro porque você está tirando vaga de alguém que realmente possa querer aquilo, né? Acontece muito isso em vestibular, você presta vestibular, você passa no curso que você não quer fazer. O Joãozinho ficou lá fora, por um ponto, não passou, mas ele queria muito fazer aquela carreira, né? E também por você mesmo, de estar insistindo numa coisa que não é o seu caminho. Então é possível, sim, corrigir as rotas, sem problema algum, sem estresse, sem angústia nenhuma, desde que essa pessoa entenda a necessidade de você fazer uma coisa que realmente você goste, que tenha apoio para isso. Ô, Júlia, e o profissional, por exemplo, chega para você e fala, eu vou fazer administração porque eu trabalho numa empresa tal, lá se eu fizer administração, vou crescer. Ou seja, você encontra muito isso, em vez de dizer assim, não, eu quero fazer esse curso porque eu tenho identidade com ele. Eu acho que a hora que você tocou no assunto do aluno com necessidade de uma universidade, eu acho que a gente tem que deixar uma coisa um pouco clara. Realmente, tanto o Mário quanto eu, nós e você, por exemplo, nós temos as nossas famílias de uma determinada forma, um nível social. Então, por exemplo, eu dou liberdade de escolha para os meus filhos, o Mário oferece orientação para o dele, a sua filha passou por vários estágios. Então, é uma camada da sociedade que tem que lidar com seus medos internos, com a sua superproteção da família hoje, com a sua orientação. E essa turminha, com a qual eu trabalho no pré-vestibular, no meu curso de português, essa turminha tem essa chance toda, tem toda essa infraestrutura de possibilidades. Agora nós vamos falar do outro grupo, que a hora que você tocou nesse assunto estava aqui assim, né? Porque eu trabalho com pessoas desse outro grupo também. É aquele grupo que você falou. A pessoa está trabalhando, ela é manicure, mas ela tem um sonho do ensino superior, que é uma coisa um pouco confusa no Brasil, né? Os alunos, principalmente, você não vê, por exemplo, uma pessoa saindo do colégio público e tendo uma opção por um curso técnico, dificilmente. Ou falar, eu vou ser um excelente assentador de azulejos. Não, eles querem o nível superior, porque existe aquele glamour mascarado de uma ascensão social, né? Aí ele vem para o curso de direito, vamos supor, e ele não tem a menor capacidade intelectual até. Não porque ele seja uma pessoa desprovida de inteligência, mas porque ele não teve apoio ao longo da sua formação, apoio consistente e formal. Não participou de um processo educacional Isso, formal não. adequado. E aí ele cai numa sala de aula em que ele tem que ler muitos textos, ele tem que aprender conceitos muito abstratos, né, muito diferentes da vida prática dele. Eu tenho muitos casos assim. Os alunos desistem ao longo do caminho porque eles não conseguem levar o curso adiante. Outros conseguem levar o curso adiante e se agarram a ele como tábua salva-vidas. Porque eles veem nesse curso a possibilidade de crescer, de sair do patamar da família, que era um patamar mãe faxineira. Não estou aqui expondo ninguém, denegrindo nada, mas a situação social real do Brasil é de 2 Brasis. Então, esse segundo Brasil, que é a maioria, é muito fora dessa realidade bonitinha que a gente vê. Então, muitos se apegam a isso como tábua salva-vidas, e uma coisa que eu falo para eles, aprendam a gostar do que vocês estão fazendo também. Porque ninguém gosta de nada, fala a verdade. Pensa bem. Trabalho não é uma coisa muito boa para ninguém. Por mais que você goste, você fala, não, tem hora que você ama, tem hora que você detesta, tem áreas na sua profissão que são excelentes, tem áreas. Eu, por exemplo, amo a sala de aula. Eu detesto o papel, o trabalho burocrático, mas ele faz parte da minha profissão.
Então eu tenho que aprender também a gostar. Aquela frasezinha idiota que é, se te der um limão, faça dele uma limonada, eu aplico muito com os meus alunos. Sabe, ninguém vive num mundo ideal, ninguém tem o parceiro ideal, os filhos ideais, a aparência que queria ter e a conta bancária com que sonhou. Não existe isso. Isso aí é um Shangri-La, é impossível. Então, eu acho que também a gente tem que... Eu luto muito por isso. Eu acho que os alunos têm que perceber qual é a sua realidade socioeconômica, enfim, educacional, e perceber dentro do que eles escolheram, se não houver possibilidade de guinadas, que às vezes não tem, né, aprender a achar alguma coisa ali dentro com a qual ele possa ter sucesso financeiro, sucesso emocional até, sabe? Ter um retorno emocional, porque não é só dinheiro que faz a vida da gente feliz, né? Tudo bem que as pessoas falam, quem tem fala que não é, né? Quem não tem corre atrás. Mas na verdade não é só o dinheiro. O dinheiro ele vem como uma grande recompensa. Mas se você realmente não está feliz naquilo, você não vai conseguir. Mas assim, eu tenho uma experiência muito minha. Quando eu fiz o ensino médio, eu vivia praticamente dentro do Hospital Veterinário de Jabuticabal da Unesp. Eu aprendi a cortar rabo de cachorro, orelha de cachorro, eu participei de cesáreas, de curiosa, com 15, 16 anos. Mas o meu pai teve um contratempo na vida e na época de fazer o ensino médio, meu pai não tinha condições de pagar uma escola particular melhor. E eu fui parar no ensino público. E eu tive um choque no início, mas depois eu me adaptei tão bem que eu não aprendi matemática, física e química para o resto da minha vida, né? Eu não estudava mais. E quando eu fui prestar, eu queria medicina veterinária num primeiro momento. E eu percebi que eu teria que fazer cursinho, aprender exatas. Meu pai não tinha dinheiro para me mandar para um cursinho em Ribeirão Preto, a cidade de Jabuticabal, pequenininha, não tinha recursos. Aí eu comecei a ver o que mais eu poderia fazer na minha vida que eu gostasse. Eu descobri que eu gosto de tudo. Assim como eu gosto de qualquer cozinha, qualquer culinária. Quer me convidar para jantar? O que você quiser servir, eu como. Até escorpião frito, não tem preconceito. Eu gostava de tudo. Eu gostava de medicina veterinária, eu gostava de agronomia, de biologia, de letras, de jornalismo, de tudo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu percebi que eu podia fazer qualquer coisa. Que dentro daquilo que eu escolhesse, era só uma questão de eu focar, direcionar toda a minha energia para aquilo, aprender da melhor maneira e sempre me colocar na situação do outro, enxergar o outro em primeiro lugar. Eu acho que aí eu vi que a minha vocação era ser educador mesmo, né? Talvez eu não fosse tão boa veterinária como eu pensaria que fosse. E eu falo isso muito para os meus alunos. Aprendam a gostar do que vocês escolheram. Se não tiver volta. Se tiver volta, tente, óbvio. Mas se você não tem condição econômica, nem nada, você tem um monte de compromissos já, aprenda a gostar. Pessoal da administração, a gente tem muito isso. O pessoal é do comércio ou da indústria. E eles percebem que ali há uma chance de crescer na empresa. Eles vão fazer administração. Eles odeiam contabilidade, eles sofrem com a matemática. Mas eles vão fazer. E muitos se dão muito bem na carreira. Se tornam bons administradores. Bons, excelentes administradores. Eu não sei o que você vai falar, mas depois eu queria que você voltasse um pouco naquela questão que você entrou, mas não aprofundou, que é importante. Essa é a questão da limitação do teste vocacional também. Tá. Né? Que tem muita gente que acha que é o que define, né? Só para complementar, né? Uma coisa que eu acho que hoje é diferente em termos de oferta é porque nós temos vários tipos de cursos em vários tipos de níveis, né? Você não tem hoje só o nível universitário, a graduação de 4, 5 anos. Então a população hoje ela tem uma gama de opções muito grande que você atende vários tipos de pessoas com várias necessidades. Eu cheguei a trabalhar no Senac há alguns anos, tenho conhecimento do próprio Senai enquanto escola que coloca no mercado de trabalho pessoas muito competentes para atuar, né? Então eu acho que dentro das possibilidades de cada um, todos podem crescer. É apenas optar por um curso que possa frequentar, que possa se desenvolver e possa realmente ter, né, uma formação mais aprofundada. Para quanto a essa questão do teste, eu queria só fazer uma observação. Eu gosto muito de falar sobre isso. Muitas pessoas fazem um teste e colocam nele uma expectativa de resolver o seu problema, né? Ele é um instrumento em um processo, certo? Ele realmente dá resultados, depende de uma forma como você faz, ele é muito fidedigno, mas a escolha
é um processo, onde você tem que pesquisar, conhecer, conversar, visitar, fazer um trabalho com profissionais da área de orientação, porque por mais que a família ajude, e ajuda muito, né? Tem um sentimento embutido aí de pai, de mãe, que muitas vezes não consegue atingir o objetivo final, que realmente é encaminhar o seu filho para uma carreira onde ele vai se satisfazer, né? Então o teste, ele tem a sua importância, sim. Eu jamais descartei, até porque eu trabalho com testes há mais de 20 anos. Mas ele faz parte de um contexto. Aquele aluno, aquele pai, que vê no teste a solução do seu problema, muitas vezes pode ter aí uma decepção, entende? Então é pesquisar o mercado, conhecer as escolas, entrar na internet, ter informações, porque hoje você tem muito facilmente as informações para você pesquisar. Então é isso que eu queria fazer como observação. Vocês estão vendo que esse debate sobre a vocação profissional é um debate longo, né? E o tempo passou voando aqui. Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero muito agradecer ao professor Mário Pinto, a professora Júlia Gorla. Também eu quero agradecer muito a Aninha Ana Cristina, que participou por meio do nosso VT. E agradecer muito a você de casa, que participou, que mandou aqui a sua sugestão. E nós certamente vamos organizar outros programas com essa temática, porque é muito interessante. Eu acho que nós ajudamos muita gente que nos assistiu, muita gente aqui de Araraquara e muita gente das mais de 40 TVs comunitárias que esse programa é retransmitido, tanto de São Paulo, como da Bahia e como de Manaus. Então, eu quero agradecer muito a você, Mário, a você, Júlia, pela participação, e agradecer a você de casa, né? E a partir de amanhã esse programa já estará na nossa página, que é www.edinhosilva.com.br, e continue participando, mandando as suas sugestões pelo nosso e-mail, pelo nosso Twitter. Nós estamos encerrando mais um programa em ação e na próxima semana estaremos de volta nesse mesmo horário. Muito obrigado e até mais.